Olá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Maiane. Eu sou engenheira agrônoma e sou doutoranda do Programa de Ciência do Solo da UFC. E eu estou muito feliz em estar aqui hoje falando com vocês sobre o uso sustentável de água salobra na agricultura. É um tema tão importante quando se pensa em produção de alimentos. É muito relevante se pensar em ambientes salinos e uso de água salina, porque é um tema que é um desafio que a gente encontra em diversos países, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. E aí, quando se pensa em produção de alimentos, a gente precisa pensar numa produção de qualidade e em quantidade. E nisso, a gente precisa pensar nessa produção com a finalidade de garantir a segurança alimentar, mas também de garantir a sustentabilidade ambiental dos locais que vão produzir esses alimentos. Com isso, nessa conversa de hoje, a gente vai falar sobre alguns temas aqui relacionados com a salinidade da água e do solo. E aí a gente vai começar por isso, salinidade da água e do solo. Em seguida, a gente vai falar sobre a classificação das águas de irrigação e passando pela origem e a composição dessas águas, assim como a gente vai ver os efeitos dos sais nas plantas, propriamente dito, no uso sustentável dessas águas salobras. E, por fim, a gente vai concluir e ver perspectivas futuras a respeito do uso dessas águas em ambiente agrícola. Bom, como eu tinha começado a falar, a salinidade é um problema que afeta diversas regiões do mundo. Ele não é um problema local, não é um problema só no nível de Brasil, ele é um problema que afeta o mundo. Especialmente regiões em que a gente tem a classificação ambiental de ambiente árido ou semiárido, como a gente tem aqui no Nordeste brasileiro. Nisso, esses locais, a prática de irrigação é bastante comum e, em muitos casos, as questões climáticas são desfavoráveis à falta de água. São favoráveis à falta de água, desfavoráveis à condição hídrica ideal. Nisso, as águas que são utilizadas nesses ambientes acabam não sendo água de tão qualidade e se faz necessário usar a irrigação devido à falta de aporte natural de água nos ambientes. E essas regiões áridas, regiões semiáridas, elas meio que apresentam condições comuns de solo, de clima, de vegetação, onde a gente pode ver essas características aqui que eu trouxe. A gente vê solos, normalmente solos férteis, pedregosos, mas que possuem uma baixa retenção de água, justamente por características de pouca profundidade, de pouca porosidade. Nisso, esses solos eles acabam nem recebendo água suficiente, mas também sendo incapazes de segurar a água por bastante tempo. Aí, vindo para a questão de clima, a gente tem que esses ambientes comumente apresentam uma pluviosidade irregular. A chuva é muito variável, às vezes chove muito de uma vez só e depois passa longos períodos sem chover. E essa precipitação anual dessas regiões varia aí de 250 a 900 milímetros. Isso em regiões semiáridas. Em regiões áridas, esses valores de precipitação podem ser muito inferior a 250 milímetros. Aí, em consórcio com isso, em conjunto, a gente ainda tem que regiões áridas e semiáridas apresentam uma elevada evapotranspiração e elevadas temperaturas, que também acabam influenciando ali no desenvolvimento vegetal e na qualidade da água desses locais. Com relação à vegetação desses ambientes, a gente tem uma vegetação muito heterogênea, xerófita normalmente, e com uma elevada diversidade. A gente tem diversas espécies endêmicas em regiões áridas e semiáridas, com portes variados de pequeno, médio e alto porte, dependendo do tipo de espécie. Só que devido a essas variâncias, heterogeneidade, questões de xerofilia também das plantas, a gente tem que essa vegetação ela não consegue proteger tão bem assim o solo. E aí, combinado com as condições de clima e de solo do local, isso acaba favorecendo um acúmulo de sais, tanto de forma natural como de forma antrópica a essas regiões. Nisso, a gente tem que nessas condições ambientais, a alta demanda por água, ela acaba sendo muito constante. É necessário o uso de água para a agricultura e a escassez de uma água de boa qualidade acaba, para atender essas demandas, acabam inviabilizando diversos tipos de empreendimento agrícola. E para essas situações tem se promovido um interesse de uso de águas de menor qualidade, incluindo aí águas salobras e águas residuais. Quando a gente fala em águas de menor qualidade, é justamente águas que podem ter uma carga biológica muito elevada, uma carga química de elementos nutricionais e sais muito alta, de resíduos que precisam aí ser tratados, precisam ser caracterizados para poder ser usadas. E nisso a gente tem que essas águas de menor qualidade, como águas salobras e águas residuais, elas são capazes de acarretar uma salização antrópica do solo, através do acúmulo dos sais que podem ser depositados por essas águas, fazendo assim necessário um estudo prévio das condições dessa água, do solo que se vai usar essa água, além de outras questões de manejo e da própria cultura a ser utilizada. E esses estudos, eles vão desde caracterização microbiológica das águas residuais, por exemplo, que não pode ter uma certa quantidade
de rejeitos e resíduos de micro-organismos, no caso de plantas como, por exemplo, que você vai consumir as folhagens, coisas do tipo, até mesmo análise físico-química, né, de nutrientes, de elementos diluídos naquela água, e outros possíveis, né, efeitos que elas podem ter na agricultura, é preciso ser investigado. Com isso, a gente pode classificar, né, as águas com relação à sua salinidade, de forma que, para fins práticos, a gente tem duas formas de classificação da água. A primeira forma, essa daqui de cima que eu coloquei, a gente tem 3 categorias, onde a água é classificada como doce, salobre e salina. Só que aí não existe exatamente uma concordância sobre essa classificação, né, entre diversos autores, diversos estudiosos, mas ela ainda é muito adotada hoje em dia. E aí a gente tem que a água doce, ela possui uma concentração de sais diluídos menor que 0,05%. Já a água salobra, ela vai ter ali de 0,05% a 3% de sais, e a água salina vai ser aquela com mais de 3% de sais. Para alguns autores, essa questão de salobra e salina é um pouco controversa, no sentido de que a categoria salobra faz parte da salina, é uma subcategoria da água salina. Ou seja, a partir de 0,05%, toda a água seria salina, mas aí as que ficam em 0,05 seria água salobra, e as outras seriam mais salinas ainda, né? Seria nesse sentido. Mas a forma que a gente tem, que se utiliza, né, na questão da agricultura, no uso de irrigação, é a classificação em níveis de sais, né, também, mas através da verificação da condutividade elétrica dessa água. Nisso a gente tem uma classificação feita em 4 categorias, em 4 classes, né, considerando a condutividade elétrica, de forma que a classe que tem até 0,75 decessimes de sais, né, de condutividade elétrica, ela é considerada como classe C1, que é uma classe de baixo risco de salinização. Aí a gente tem que águas de 0,75 a 1,5 decessimes por metro de condutividade elétrica é uma classe C2, de médio risco de salinização, enquanto, né, que águas de 1,5 a 3 decessimes são classificadas como C3, de alto risco de salinização, e águas com CE superior a 3 decessimes por metro, elas são consideradas de muito alto risco de salinização de ambientes, ou seja, utilizar essa água. Aí existe também uma subcategoria de classificação levando em questão a quantidade de sódio nessa água, seria a sodicidade da água. E aí também varia de 1 a 4, mas seria S1, S2, S3, S4, mas não vamos entrar em detalhes nessa categoria no momento. Aí com base, né, nessas duas classificações que a gente tem, a gente vê que no caso do Nordeste brasileiro, eu falo no Nordeste, né, porque eu sou do Nordeste, a UFC fica no Nordeste, no Ceará, caso vocês não conheçam. E a gente tem aqui que no Nordeste brasileiro, uma região semiárida, boa parte, pelo menos, do Nordeste semiárido, e aí a gente tem que os corpos hídricos, seja eles subterrâneos ou superficiais, eles são classificados aí como salobros, estando com médio a alto risco de salinização, dos quais as águas desses corpos hídricos, eles apresentam uma CE variando de 1 até 5 decessimes por metro, o que acaba limitando, né, o uso dessas águas em determinadas regiões, em determinadas localidades dentro do semiárido. Porque, assim, quando a gente vai fazer o cálculo, supondo que a gente use uma lâmina de aplicação de 100 milímetros de água, e essa água ela tenha 0,5 gramas por litro de sais. Numa área de 1 hectare, a gente vai estar depositando ali, em média, 500 quilos de sal, toda vez que irriga. Então, é uma quantidade absurda de sal que a gente vai estar aportando ali naquele ambiente, que vai acarretar futuramente a salinização desse solo, dessa área, podendo aí causar prejuízos, né, de seu uso. E nisso, a irrigação com águas salobras, com água com presença de sais, ela depende muito de estratégias de longo prazo, para garantir tanto a sustentabilidade econômica do uso daquela água, daquele cultivo, como também a sustentabilidade ambiental daquele sistema agrícola. Quanto à questão da origem e composição da água de irrigação, a gente tem que as águas de irrigação, elas podem ser de origem superficial, que aí seriam os rios, os lagos, as represas, e podem ser também de origem subterrânea, como poços profundos, poços rasos, enfim, os vários tipos de perfuração que retira a água, né, de dentro do solo. E as variações, né, da composição mineral dessas águas, tanto de superfície como de profundidade, vai depender de muitos fatores. Vai depender da fonte onde essa água teve origem, do caminho que ela percorreu até chegar àquele ponto, da época do ano que estamos, se é um período seco, se é um período chuvoso, do grau de intemperismo das rochas do local, da bacia, né? E também do tipo de solo que compõe aquela bacia. Se são solos diferentes, é o mesmo tipo de solo na bacia inteira.
qual o grau de intemperismo naquele solo, porque a água, ao passar, ela vai carregar os elementos, os nutrientes, os sais que estão ali precipitados, né? Eles foram deteriorados, o intemperismo remove, né, esses sais do material de origem da rocha, vocês provavelmente já devem ter estudado isso, e essa água, ao passar, ela vai carregar tudo isso. E dependendo aí da época do ano, já está chovendo, se não está, esses sais podem estar mais diluídos ou mais concentrados. E aí os principais íons que a gente encontra, né, nessas águas, eles são os íons de sódio, de cálcio, de magnésio, a gente vai ter cloretos, a gente vai ter sulfatos, bicarbonatos, mas no geral, as águas do semiárido, elas apresentam uma baixa concentração em sulfatos, exceto por algumas águas subterrâneas e em locais, né, que vão ter uma rocha mais de gipsita, que aí vai liberar esse sulfato. E a gente também pode encontrar, né, íons de potássio, de nitrato, de carbonatos, presentes em concentrações consideráveis nessas fontes de água, além, né, de alguns outros elementos traços. Aí a gente tem, por exemplo, embalagens de água mineral, você pode ver no garrafão, numa garrafinha que você usa quando você comprar, que existe a classificação mineral ali daquela água. Da mesma forma que se faz a classificação da água mineral, a gente faz também das águas que a gente utiliza em campo. Talvez o responsável de uma fazenda não queira necessariamente saber quais os elementos que estão ali naquela água, mas a quantidade de sais, né, para saber se a água é salina ou não. Mas também é interessante saber a composição dessa água, porque mesmo a água que não seja salina, não seja salubre, não seja capaz de causar tanto dano ao solo, de salinizar o solo, né, ela vai ter esses sais diluídos ali que são, de certa forma, nutrientes para as plantas. E aí, na água de irrigação, a gente, semelhante à água mineral, que a gente pode ver a descrição, a gente pode encontrar diversos elementos, como os que eu já falei, mas também elementos como o lítio, o silício, o brometo, a gente pode encontrar o iodo, o flúor, o fluoresto, né, o cobre, cobalto, zinco, cromo, chumbo. A gente pode encontrar matéria orgânica, além de fosfatos, né, que pode vir por lixiviação de áreas agrícolas, e são, né, associados aí à poluição de corpos hídricos ou à poluição ambiental. Dessa forma, a gente tem que a composição da água ela está diretamente relacionada com a natureza do substrato local, especificamente com a rocha, a natureza da rocha e do tipo de solo do local, mas também com o tipo de exploração desse local, com o modo como a água subterrânea são notavelmente mais concentradas do que a água superficial, e vai estar influenciada também pela questão da poluição ambiental, pelos erros cometidos pelas pessoas que utilizam esse ambiente, seja ele agrícola ou não, mas que pode acabar causando uma descarga de compostos, né, nesses corpos hídricos. Portanto, é evidente que estudos eles precisam ser feitos com relação a técnicas de manejo da água, principalmente dessas águas em ambiente agrícola, e de desenvolvimento, né, agrícola em ambientes salinos, que são relevantes, né, e prioritários para uma agricultura sustentável. Porque uma vez que a salinidade ela é um problema global, um problema mundial, que acarreta diversas regiões, e a falta de água também acaba sendo um problema que está ali normalmente associado com a salinidade, então a gente precisa encontrar formas de melhor lidar com isso. Porque são problemas que a gente não vai conseguir remediar, não vai conseguir encontrar uma solução, uma cura da noite para o dia. Então é muito importante, né, esse desenvolvimento de pesquisa, de estudos com relação a isso. E aí a gente tem que essas águas, quando elas são águas com sais, né, com aporte de sais, são águas salobres, são águas salinas, elas ao serem aplicadas no sistema agrícola, ao ser aplicadas no solo para irrigação, elas passam por diversos processos ali, desde a absorção da água pela própria planta, como processos de percolação do solo, porque essa água ela pode descer no perfil do solo, mas também ela pode evaporar para o sistema, já que em condições semiáridas, por exemplo, que são condições mais favoráveis à salinidade, a gente tem elevada evapotranspiração. Então, essa água, ela vai embora de uma forma ou de outra, pela evaporação, absorção pelas plantas ou percolação. E quando essa água vai embora, os sais acabam ficando, né, na superfície do solo, causando aí os problemas de salinização. Sendo que, normalmente, né, essa salinidade vai causar distúrbios ao solo, causando aí problemas de característica física, química, dependendo do tipo de sal ali, se é um sódio, enfim, e vai causar também distúrbios aos micro-organismos nativos daquele solo e às plantas que vivem naquele solo, sejam elas nativas ou sejam plantas cultivadas. E aí a gente tem agora, né, entrando na parte de efeitos da salinidade nas plantas, indo do ponto de vista diagnóstico, para a maioria das culturas, uma condutividade elétrica
de parte da saturação do solo, a partir, né, de 2 decímetros por metro, já desencadeia o estresse salino, perceptível. A gente tem, de forma oficial, que a salinidade do solo é a partir de 4 decímetros. A gente tem que solos salinos são solos que têm pH menor que 8 e condutividade maior do que 4 decímetros. Solos sódicos, pH maior que 8 e condutividade, né, menor que 4 decímetros. Vai ter um acúmulo, né, de sódio em relação a sais. Mas, com relação a solo salino, a gente tem que 4 decímetros é o que caracteriza um solo como salino. Menos que isso, esse solo ainda não é salino. Está em processo de salinização. Mas, se as plantas, né, elas já começam a sentir a partir de 2, a gente talvez precisasse rever aí essa questão categórica, né, de classificação. Mas, de qualquer forma, a partir de 2, as plantas já começam a desencadear sintomas, né, perceptíveis. E aí, dentre esses sintomas, a gente vai ter diversos, como murchamento, a gente vai ter redução de crescimento, de produtividade, as folhas vão ser menores. Então, isso acaba relacionando com o crescimento, sendo relacionado, né, com o crescimento, na produtividade. E a gente também tem redução da absorção de água e de nutrientes do solo devido a efeitos iônicos, efeito osmótico primeiro e depois um efeito iônico, né, dos sais nas plantas. Sendo que as respostas, né, da planta à salinidade, elas são respostas multifatoriais, que vão ser moduladas aí por fatores como espécie, por exemplo, se ela é uma espécie glicófita ou uma halófita. E aí, dentro das espécies glicófitas, né, que glico, açúcar, de certa forma, água, sal. Halófitas, plantas que são adaptadas a ambientes salinos, glicófitas, plantas não adaptadas a ambientes salinos. Aí, essas plantas glicófitas, tem umas que são mais sensíveis, outras são menos sensíveis, variando de acordo com a espécie. E aí também a gente tem como modulação multifatorial das respostas aos sais a idade da planta, se a planta está numa idade de plântula, ou então num processo de frutificação, de floração, ela vai estar numa fase muito mais sensível ao acúmulo de sais. Enquanto, né, que uma planta em estado vegetativo mais maduro, ela pode se tornar um pouco mais resistente, né, à salinidade. A gente também vai ter como um fator aí de influência as respostas das plantas a questão da intensidade do estresse, se esse estresse é leve, moderado, ou ele é muito elevado, e também a questão da duração do estresse, né? Então, estresses curtos são mais fáceis né, são menos difíceis de serem superados, enquanto que a longo prazo, até mesmo aquelas plantas mais resistentes, uma hora, às vezes, acaba sucumbindo. E a gente tem aqui, por exemplo, nessa tabela, o efeito da salinidade na redução da produtividade de diversas culturas. A gente tem aqui qual é as condutividades da elétrica, efeito da salinidade do solo, no CE, e da água no CEA. E aí a redução de 0, 10, 25, 50%. E nisso aqui, nessa tabela, a gente consegue ver que culturas como o algodão, por exemplo, o sorgo, a beterraba, o melão, elas apresentam altas CEs para reduzir sua produtividade. Ou seja, quando a gente vê aqui, no caso, vamos ver o algodão, para reduzir 50% da produtividade, a produtividade da água tem que estar em 12 e do solo em 17. Isso é uma quantidade muito alta. Enquanto, né, que culturas mais sensíveis vai ter um valor mais baixo. Por exemplo, aqui o milho. A gente tem que, com uma condutividade de 3,9 de água, salinidade da água, já é capaz de reduzir 50% da produtividade do milho. E aqui, ó, no caso, por exemplo, desse gráfico, a gente tem que a resposta da planta, a duração do estresse, aí variando com a quantidade de dias, né? Quando o estresse é leve ou moderado, a gente observa que os pigmentos de clorofila, eles vão sendo reduzidos, né? Eles vão sendo degradados com a permanência do estresse. Quanto mais o estresse demora a passar, mais os pigmentos vão deteriorando, e a gente sabe ali que os pigmentos estão relacionados, né, com taxa fotossintética e tudo mais. Então, sem fotossíntese, sem crescimento, a gente não tem energia, e sem energia a planta pode acabar morrendo. E aí a gente tem, né, que o prolongamento do estresse, a planta acaba sucumbindo ao efeito tóxico. E como eu falei, nesses dados, né, que eu mostrei, a primeira tabela, agora o gráfico, a tolerância ao estresse salino, ele vai depender da espécie, vai depender do período, né, do estágio de desenvolvimento, que eu não mostrei dados, e também dessas questões, né, inerentes à salinidade do solo, de intensidade e também de duração do estresse. A gente tem que a ação dos sais em si, elas podem ser agrupadas em duas fases quando vão afetar a planta, a salinidade, né? A primeira fase do efeito da salinidade para o vegetal é a fase osmótica, ou seja, é a fase de perda hídrica, de desidratação da planta. E nisso a gente tem que, quando a planta entra em contato com o estresse hídrico, essa salinidade, ela vai reduzir o potencial hídrico da solução do solo, e isso vai dificultar a absorção de água dessa planta pelas raízes, porque o potencial do solo está mais baixo do que o potencial da planta. Nisso, a água, que normalmente vai por difusão de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, a água tende a sair de dentro da planta ao invés de entrar.
Com isso, ao detectar esse processo, né, de salinização, esse efeito osmótico do solo, a primeira coisa que ocorre na planta é a indução do fechamento de estômatos. Nisso, ela fecha o estômago para reduzir a transpiração e acabar fazendo com que a planta perca menos água para o ambiente, mas também que concentre ali osmóticos dentro dela. E aí, com o processo de fechamento, né, dos estômatos, a gente tem aí uma redução também da expansão celular, tem redução da pubescência e, consequentemente, da limitação, né, do crescimento. Porque, ao mesmo tempo que o estômago se fecha e não está saindo água, ele não está transpirando, também não está entrando CO2, né, da planta pelo estômago. Então, a fotossíntese ela vai sendo reduzida até parar totalmente se esse estômago ele não voltar a se abrir. E nisso, em seguida, a gente tem essa fase, a gente tem uma fase iônica, que é uma fase mais longa, né? A primeira fase muito mais rápida, e aí essa fase iônica, ela acontece de médio a longo prazo, e ela ocorre devido ao acúmulo de íons tóxicos na planta, como o caso do sódio, do cloreto, e até mesmo elementos que a gente considera como nutrientes, dependendo do tipo de solo e de como aquela salinização aconteceu. E aí a gente tem que, nessa condição de toxidez, ela vai afetar principalmente as folhas mais velhas, que elas acabam funcionando como depósitos de sais. Plantas que são mais adaptadas, elas acabam, continuam absorvendo a água do solo, e aí essa água, ela carrega para dentro da planta os sais. E esses sais, eles são excluídos, né, dentro da planta, são colocados para folhas mais velhas, e essas folhas mais velhas passam por um processo de senescência, de necrose foliar e caem. Mas, dependendo aí do grau de sensibilidade, essa forma de exclusão de sal, ela também pode interferir, né, na queda da fotossíntese e, em casos mais severos, levar à morte da planta, já que ela não consegue regular muito bem essa exclusão do sal para folhas mais velhas e derrubada de folhas. Se cair folha demais, não vai sobrar muita área, né, de superfície fotossintética para continuar os processos de fotossíntese e continuar a sobrevivência da planta. Nisso, a gente tem, né, como efeitos diretos da salinidade. E aí, além desses efeitos diretos da salinidade, a gente também tem problemas não tão diretos relacionados a desequilíbrios nutricionais, já que o sódio, por exemplo, ele compete com o potássio por sítios de transporte, compete com o cálcio, que é importante ali para a parede celular, enquanto, né, que íons de cloro, por exemplo, que também é muito comum em situações de salinidade, eles inibem a absorção de alguns tipos de nitratos, de alguns tipos de nutrientes como os nitratos. E aí, a partir do momento que você tem um problema de estresse hídrico, no começo, né, efeito osmótico, depois tem um efeito tóxico, que é o iônico, e ainda vem o desbalanço nutricional, então tudo isso junto vai causar um estresse oxidativo muito grande em plantas que são mais sensíveis e levando, né, a desbalanços ali osmóticos em níveis, em diversos níveis, né, que aí a gente pode citar níveis fisiológicos, anatômicos, morfológicos, hormonal, molecular. Não que isso não vai acontecer em plantas mais tolerantes, vai também acontecer essas modificações, só que aí, né, claro que plantas mais sensíveis vão sofrer mais e tendem, né, a não conseguir suportar muito tempo, enquanto plantas mais tolerantes, né, como as halófitas, elas têm todo um sistema de defesa prontamente disponível, né, que vai conseguir manter a sobrevivência dessa planta. Nisso a gente tem, por exemplo, a nível fisiológico de mudanças, entrando nessa parte de mudanças causadas pela efeito dos sais, a gente tem o fechamento estomático, como eu falei, que reduz a saída de água, mas também reduz a entrada de CO2. E com essa limitação da entrada de CO2, a gente vai ter uma limitação aqui, ó, no ciclo de Calvin. A gente vai, com a limitação do CO2, esse dióxido de carbono, ele não está entrando, ele é o principal combustível da enzima aqui rubisco, que vai levar à produção de triose e fosfato, que é a molécula, né, energética para a produção de glicose que o vegetal tem. E aí, a partir do momento que não entra mais carbono, esse ciclo para. A rubisco, ela vai ter acesso ao oxigênio, vai começar a oxigenar, e nisso a gente tem o processo de fotorrespiração. Acho que seja uma planta C3, né? Então, se for uma planta cã, por exemplo, só para mesmo ali. Mas aí, no caso, se a planta tiver acesso ao oxigênio, já que não está tendo carbono, gás carbônico, né, dióxido de carbono, ela vai começar a produzir aí hidroxilato na via da fotorrespiração, que é um composto tóxico para as plantas. Nisso, ocorre um aumento, né, do consumo de NADPH, de ATP, esgotando a capacidade energética da célula, dissipando o excesso de poder redutor. E aí vai acontecer todo um processo para recuperar essa rubisco e o carbono que poderia ter sido produzido, levado à produção de triose fosfato, e todo um ciclo desperdicioso que a gente normalmente vê, né, na disciplina de bioquímica, de fisiologia vegetal.
E aí, né, além de todo isso que eu já falei, a gente ainda tem que o excesso de sais, eles ainda podem prejudicar a integridade dos tilacoides das mitocôndrias, né, e também dos tilacoides, dos cloroplastos, perdão, e também afetar o fotossistema 2, principalmente ali, afetando a integridade da proteína D1, parando todo além de parar todo o processo fotossintético, ainda esses sais ainda podem ser pior, dando a maquinaria fotossintética. Então, mesmo que essa condição de salinidade, ela seja superada, esse dano ainda vai ficar e dificilmente essa planta, né, vai conseguir recuperar ali a eficiência quântica, a fotofosforilação, sendo danoso ao máximo, assim, o mais drástico possível, né, que a planta poderia sofrer. E além disso, né, a própria salinidade, ela é um processo que ele afeta muito a respiração. A respiração é um processo altamente sensível ao estresse salino, devido a danos, né, que podem ser causados aí à mitocôndria. E durante esses processos, né, quando os carboidratos eles acabam sendo desviados para outras rotas de recuperação, de produção, né, de compostos antioxidantes, afetando, né, a respiração da planta. E aí, sem respirar e sem fazer fotossíntese, a planta não consegue sobreviver. Contudo, né, com forma de adaptação à tolerância, a gente tem também mudanças de forma de adaptação, né, nas plantas mais tolerantes, que são capazes de acumular osmólitos compatíveis, como a prolina, a glicina betaína, os polióis, açúcares solúveis, que contribuem para a manutenção do potencial osmótico celular. E aí eles atuam, né, como forma de proteção à membrana contra a desnaturação e, paralelamente, né, possui aí um efeito no mecanismo de defesa antioxidante enzimático, deixando o superóxido dismutase, né, converter o radical superóxido, isso aqui. Desculpe, gente. Mas aí, como eu estava falando, plantas mais adaptadas, elas vão produzir esses compostos, como prolina, glicina betaína, vai produzir os polióis, açúcares solúveis, que contribuem para a manutenção do potencial osmótico celular, e isso vai ajudar na permanência da entrada de água dentro da planta, sem ter tanto efeito dos sais, mas também ajuda, né, na proteção de membrana para a desnaturação, como eu falei, além de que também essas plantas têm como adaptação fisiológica, né, o eficiente mecanismo de defesa que eu falei, o sistema antioxidante, que aí a gente pode destacar enzimas como a superóxido dismutase, a gente vai ter a catalase também, a peroxidase glutationa peroxidase, a peroxidase do ascorbato. A gente vai ter vários outros tipos, né, de enzimas, de compostos antioxidantes, no caso, não enzimáticos, como as moléculas envolvidas no ciclo do ascorbato e no ciclo da glutationa, que atuam em paralelo com essas enzimas. Desculpe, novamente. A nível molecular, a gente também vai ter diversas alterações, como eu falei. Aqui a gente tem alterações com relação a transportadores e proteínas que desempenham papéis central no controle de homeostase iônica. A gente tem aqui, por exemplo, os transportadores. Acho que. A gente vai ter transportadores SOS, como a gente pode ver aqui, que são salt overly sensitive, que eles atuam como bomba de sódio e hidrogênio, né? Como não são necessariamente bombas, expelindo os íons de sódio para fora, enquanto colocam, bombeiam, né, íons de hidrogênio para dentro da célula. E eles atuam, né, em paralelo com uma enzima. E aí, paralelo à bomba SOS, a gente vai ter aí a NH. Não, como eu falei, não é bomba. Ela atua como bomba, mas não é bomba. E aí, em paralelo, né, a sódio de hidrogênio, essa transportador sódio de hidrogênio, a gente também vai ter outros transportadores, como as proteínas da família NHX, que são a sódio hidrogênio exchange. São essas proteínas aqui que elas vão funcionar no vacúolo para sequestros de sódio. O primeiro sistema, o sistema SOS, ele vai funcionar tirando o sódio do citoplasma, o sódio que já está dentro da planta. Esse outro sistema, ele vai tirar o sódio, né, e vai excluir ele dentro de vacúolos. E aí essa proteína, ela funciona retirando hidrogênio do meio intracelular do vacúolo, colocando para o meio extracelular e em troca, né, colocando o sódio para dentro do vacúolo. E aí eles são sequestradores, né, de sódio e que reduzem a toxicidade citoplasmática.
enquanto, né, que transportadores como o HQT, que a gente tem aqui no exemplo, eles são reguladores da entrada de sódio, né, principalmente em raízes. E aí a gente tem que o sistema SOS, ele evita que o sódio ele se acumule no citoplasma, ele funciona como uma forma de expulsão do sódio. Aí o NHX, ele vai servir para guardar esse sódio no vácuo, enquanto, né, que o HKT vai funcionar ali na regulação entre sódio e potássio, né? Ele vai funcionar nessa troca, né, do balanço do sódio com o potássio em raízes. E, em resumo, né, esses três sistemas eles funcionam de forma complementar. O SOS controla o nível citoplasmático de sais, principalmente ali do sódio. O NHX mantém o equilíbrio osmótico interno. E o HKT ele regula o transporte sistêmico entre órgãos. A gente não vai detalhar muito isso, né, também por questão do tempo. Também é um assunto muito longo que daria para falar muito. Tem muitas aulas, muitos palestras só sobre isso. E aí, né, a gente vem para modificações no eixo hormonal. Assim como as metabólicas, e as fisiológicas e anatômicas, a gente também tem na questão hormonal. E aí a gente tem que o primeiro a ser considerado, né, o principal ali é o ácido abscísico, porque ele tem um papel muito importante como regulador, porque ele promove esse processo de fechamento do estômago durante o estresse salino, e ele ajuda ali na coordenação do ajuste osmótico, ativando genes de outros hormônios, e ali, ele funciona, né, na rede de sinalização para o etileno e o ácido jasmônico, por exemplo, que estão relacionados ali com a modulação da senescência e de efeitos antioxidantes. E aí a gente vai ter também o efeito, né, de ácido salicídico, que aí ele está ali, né, relacionado com a sinalização contra o acúmulo de espécies reativas de oxigênio, e também a gente vai ter a presença de algumas proteínas, como as proteínas de embriogênese tardias, as LEAs, e proteínas de respostas ao calor, como as ISPs, né, que são champeronas, que ajudam a manter a integridade de algumas estruturas, principalmente estruturas de proteínas. Aí, indo para um nível anatômico, né, a gente já viu a nível fisiológico, a gente já viu as adaptações a nível molecular, e aí, com relação a nível hormonal, agora com níveis anatômicos e morfológicos, a gente vai ter mudanças com relação às taxas mudanças que estão relacionadas com taxas de absorção de água e com menores evapotranspiração, elas são muito interessantes para as plantas quando em condição de salinidade. A gente tem que a presença de serosidade, por exemplo, ela ajuda a diminuir essa perda de água, e se reduz a perda de água, ajuda não ter que entrar água na planta, já que a água é a principal veículo transportador dos sais. E aí a gente tem, como essas modificações, a presença de ceras, cutículas grossas, estômatos em criptas, né, que ajudam aí na questão da transpiração, epidermes não clorofiladas abaixo, né, subepidermes. Aí a gente vai ter a presença de cutículas, serificação, entre outras, né, características que normalmente são desejadas em plantas glicófitas, mas que a gente encontra aí apenas as halófitas, ou plantas mais glicófitas que são mais tolerantes. E aí a gente tem que essas adaptações, elas permitem que ocorra baixa transpiração, mas apesar de garantir a sobrevivência no ambiente salino, ela vai tornar essas plantas menos habilidosas na obtenção de nutrientes, fazendo com que seja limitado o crescimento dessas plantas e acabam tornando elas aí como fracas competidoras, né, em ambientes não salinos. Sendo assim, interessante utilizar essas plantas para condicionar o solo para outras plantas que são menos tolerantes ou como formas de consórcio biorremediadores, de fato, de terras que foram salinizadas e estão ali abandonadas. Aí, contudo, né, essas modificações, a gente viu primeiro a questão da água em si, a possibilidade da água de salinizar, a característica dessa água, os efeitos desses sais nas plantas. Agora a gente vem com relação ao uso. A gente pode utilizar essa água de que forma? A gente pode utilizar estratégias para minimizar os problemas da salinização, levando em considerações vários fatores, não apenas a qualidade da água, mas também as condições do solo, tolerância da planta e salinidade, como eu já falei. E, em geral, as estratégias elas vão ser divididas em estratégias não específicas e específicas, sendo relacionadas aí com o manejo do cultivo escolhido. As estratégias não específicas, elas vão utilizar de diversas condições de cultivos e podem aumentar a tolerância das plantas ao sal, sem precisar necessariamente tratar o problema de fato, mas conviver com ele. E aí essas estratégias, elas incluem a aplicação de matéria orgânica, a aplicação de biofertilizante, uso de corretivo químico, a hidroponia, a micorização.
A gente vai ter aplicação foliar de substâncias exógenas, orgânicas ou inorgânicas, rotação de cultura, aumento da densidade de plantas, sistema de cultivo consociado, cobertura de solo, entre outros. Por outro lado, a gente pode utilizar também estratégias específicas, que são aquelas, né, diretamente relacionadas ao problema da salinidade. E aí, essas estratégias, a gente inclui o uso de culturas que são tolerantes à salinidade, que aí a gente vai ter diversas. A gente vai ter o coco, o algodão, o melão, o girassol, a acerola, quinoa, guandu, milheto, palma forrageira, enfim, assim, uma infinidade de plantas que podem ser utilizadas nesses ambientes para evitar que um ambiente que tenha salinização seja uma terra abandonada. E a gente pode usar cultivos de halófitas, como eu já falei, e aí a gente tem diversas espécies também que estão sendo estudadas assim, que já são conhecidas, como a triplex, a salicórnia, a sueda, tem a alerófia. E também existem outras estratégias, né, com a mistura de águas com diferentes salinidades, uso cíclico de água, a gente vai ter o uso de águas salinas em momentos de estágio fenológico em que a cultura apresenta maior tolerância ao sal e uma água boa no período de menor tolerância. A gente pode usar também aí a questão da drenagem, estabelecimento de posições específicas de germinação, como o pré-tratamento dessas sementes ou uso de densidades de semente na semeadura variável e outras estratégias, né, que também podem ser utilizadas. E aí, sendo mais específica nessa questão, a gente tem, como eu falei, que a água, quando vem com sais e é colocado nesse solo, esses sais podem ficar ali na superfície quando essa água evapora. Mas, a fim de tratar e superar a salinidade, algumas estratégias que a gente tem com relação ao manejo da irrigação já são utilizadas por alguns agricultores e pode ser expandida para muito mais. E uma delas, né, consiste em a mistura de água de diferentes qualidades, porque aí a gente reduz, né, a concentração de sais da água de maior concentração, utilizando água de menor concentração para misturar. E aí você vai aportar um maior volume de água para irrigação, mas com menos sais sendo espalhados na área. A outra opção é a lavagem periódica do solo com água de melhor qualidade. Você vai aplicando a água de baixa qualidade, né, que tem muitos sais, e depois vem com essa outra água melhor qualidade, que tem menos sais, para lavar o perfil do solo e levar esses sais da superfície para uma zona mais profunda, onde esse sal não vai ter contato com a raiz da planta e aí não vai estar causando esses problemas de salinidade que a gente viu, né, esses efeitos que os sais causam nas plantas. E acaba aí melhorando, né, de forma temporária a produtividade desse solo. Mas aí outra questão importante, né, que deveria ser melhor implementada também seria a questão da drenagem eficaz. É necessário que, além de lixiviar esses sais para uma profundidade, também sejam implantados sistemas de drenagem que vá retirar esse sal de profundidade. Isso é muito importante, ter um local para o depósito desses sais que não seja ali no solo, porque esse solo ele pode voltar à superfície por ascensão capilar. Então, o ideal é que se retire, né, esses sais usando sistemas eficazes de drenagem. E aí a gente já tem alguns exemplos, né, na literatura de projetos que têm funcionado. A gente tem um projeto de reabilitação de solos salinos na Índia e no Paquistão, por exemplo, em que foi alcançado um aumento de mais de 40% de eficiência na produção agrícola, utilizando, né, essa questão da lavagem com a drenagem junto. E aí um aspecto importante, né, que a gente deve considerar também é com relação não só à forma como a água é utilizada, mas as fontes de águas com diferentes níveis de salinidade, com relação a genótipos que podem responder de forma diferente a níveis de salinidade. E quais são esses genótipos, né, que respondem nos estágios diferentes do seu desenvolvimento. E aí, né, a gente tem que plantas, elas são mais sensíveis na fase de estabelecimento, inicial do crescimento, e depois se tornam mais tolerantes, como é o caso, por exemplo, do melão. E aí, dessa forma, a gente tem algumas evidências, né, de uso no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é um dos maiores produtores de melão, e aí se tem usado a estratégia de irrigar o cultivo, tanto de melão como abóbora, utilizando períodos de irrigação com água salina, nas fases mais tolerantes, e depois, né, o uso de uma água boa nas fases menos tolerantes. E aí a gente já tem, né, dados experimentais observando essa questão, né, essa resposta desse melão e da abóbora a esse tipo, né, de condução. E nisso, a gente tem também que a adição de alguns insumos muito valiosos, como a questão do esterco animal, resíduo vegetal, adubos verdes, compostos que são orgânicos, né, principalmente aqueles enriquecidos com micro-organismos, eles são capazes de melhorar a estrutura do solo, enriquecer o conteúdo de matéria orgânica daquele solo, né, e aumentar também a solubilidade de sais, porque a matéria orgânica ela é capaz de reter o sal de uma forma que a planta não vai ter acesso ali com a questão de microfilme e tal. E os micro-organismos também conseguem fazer essa função, eu não vou entrar muito nisso, mas a gente tem aí bactérias que são tolerantes à salinidade, que já estão sendo experimentadas, já estão sendo estudadas. Inclusive, eu tenho estudado sobre isso um pouco no meu doutorado, sobre o uso de algumas bactérias que podem ajudar na tolerância à salinidade, como o Bacillus thuringiensis, mas não vou entrar nisso, né? Como falei, o tempo é curto. E aí a gente tem que
esses ajudantes, né, esses insumos, eles podem proporcionar uma aquisição de uma fácil absorção de nutrientes para as plantas, além, né, de ajudar ali no condicionamento do solo, favorecendo que esse ambiente salino não seja tão opressor para as plantas. Eles dão ali mais um reforço, né, no cultivo dessas áreas que são salinizadas. E aí, com relação à irrigação, de fato, a gente já viu a água, já viu outras técnicas de manejo, a gente precisa falar um pouco também sobre as técnicas de irrigação. A gente tem que o uso de gotejamento, ele é um dos métodos mais eficazes para prevenir a perda excessiva de água e também a salinização, porque ele ocorre ali apenas na zona radicular da planta, fornecendo a água diretamente da raiz e formando um bulbo úmido muito menor. Então, o espalhamento de sal na área, em área total, né, é muito menor, quando se comparado a sistemas, né, que atinge a área total, como inundação, enfim. E aí o gotejo, ele possui essa atuação, né, limitada, gerando menos impacto do aporte de sal. E aí a gente tem estudos realizados em solos em Israel, por exemplo, que afirmam que o método de irrigação por gotejamento, ele utiliza água de forma mais eficiente, aumentando a produtividade desses solos salinos. Enquanto que outros sistemas, eles não funcionam exatamente de forma tão eficiente. Mas aí a gente tem, em paralelo ao gotejamento, um uso, né, também dessa irrigação de forma sublocalizada, que no caso seria esse microgotejamento mais abaixo da superfície, né, enterrado no solo. E aí as necessidades hídricas da planta, elas são atendidas o tempo todo ali no sistema radicular, aportando poucos sais, e além disso, né, favorecendo que não ocorra tanta perda por evaporação dessa água, porque a água não está na superfície. Vai acontecer, claro, mas em uma menor quantidade, principalmente se esse solo estiver coberto ou pela vegetação, ou então por algum tipo de matéria orgânica, de cobertura tipo mulch. Enfim, para concluir, né, agora a gente chegou nessa parte, a gente tem que a salinidade, ela é um dos principais entraves da sustentabilidade do semiárido, sendo que o uso da água salobra ele é uma realidade inevitável, já que é um desafio real e a salinidade e a falta de águas de boa qualidade são desafios reais. Então, a gente precisa aprender a manejar esses desafios, manejar essa água salobra, né, de forma eficiente. Sendo assim, a aplicação simultânea de diversas estratégias, como eu citei, que podem ser utilizadas, elas são melhores maneiras de conviver e superar o problema, porque a gente não consegue tratar, mas a gente consegue, né, conviver com ele. E aí inclui o uso de bioinsumos, principalmente aqueles relacionados com matéria orgânica e binoculadores à base de micro-organismos, também é uma opção muito boa e muito viável. E aí, uma vez que a agricultura é uma atividade que demanda grandes volumes de água e a disponibilidade em quantidade e em qualidade, ela é muito variável de uma região para outra, principalmente aqui na questão do Nordeste da gente, certamente a demonstração de vantagens ambientais e econômicas dessas outras formas, né, de manejo são alternativas importantes de aumento, né, do interesse de agricultores e de governos no uso da água salobra para a produção aí de uma agricultura mais sustentável e eficiente. Sendo esperado aí que ocorra, né, de forma perspectiva futura para o uso da água salina, é esperado que ocorra essa integração, né, entre biotecnologia e manejo do solo, gerando aí mais desenvolvimento de novos inoculantes, seja ele microbianos ou não, que são adaptados à condição de salinidade, assim como, né, melhoria de tecnologias para o monitoramento em tempo real, como a utilização de sensores de condutividade elétrica, de umidade, que existe mais, de forma mais dinâmica e direcionada a ambientes com salinidade, assim como também, né, que ocorra avanço no melhoramento genético, na seleção genótica de plantas tolerantes, com foco em culturas adaptadas ao semiárido, e não culturas que são de fora, de outras regiões, porque a gente às vezes foca muito no que vem de fora e esquece o que a gente tem aqui que já funciona. E aí a irrigação com água salobra, ela só vai crescer. E é claro, né, a gente precisa também ver que seja desenvolvido, né, seja melhor aproveitado aí resíduos agroindustriais, biofertilizantes locais, para fechar, né, o ciclo de diversos nutrientes e a redução de custos e de impactos ambientais. E nisso sendo necessário investimento de governantes, seja necessário a implementação de políticas públicas de incentivo, principalmente aquelas de apoio técnico e financeiro à adoção dessas tecnologias sustentáveis e do conhecimento, né, biotecnológico em cima de tudo isso em áreas que são afetadas pela salinização. Quem tiver mais interesse aí do assunto de salinidade, quiser continuar estudando, desenvolvendo a ideia, porque infelizmente a gente tem 40 e poucos minutos aqui, então eu recomendo, né, que vocês entrem no site aqui do INCT Agres, um instituto que desenvolve pesquisa com salinidade, e aí eles têm realizado palestras toda sexta-feira com relação a estudos de salinidade mesmo, uso de água salina, hidropônicos com água salina, estudos em ambientes
afetados por sais. Inclusive, eles têm, né, alguns livros que estão disponíveis para download relacionados ao tema, que vocês podem ter acesso lá de forma gratuita no site deles. Nisso, eu agradeço a todos que permaneceram até o final. Muito obrigada e tenham um ótimo evento.